Bom dia para você nessa manhã de quarta-feira. Hoje, o dia da Natividade de Nossa Senhora. Nós vamos partilhar o Evangelho de Mateus 1, de 18 a 23. A origem de Jesus, o Messias, foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem junto, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo. Não queria denunciar Maria e pensava em deixá-la sem ninguém saber. Enquanto José pensava nisso, o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumpra o que o Senhor havia dito pelo profeta. Vejam, a virgem conceberás e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Levou Maria para casa, sem ter relações com ela. Maria deu à luz um filho. José deu a ele o nome de Jesus, palavra da salvação. É a voz, Senhor. Então, nessa natividade de Maria, o Evangelho vai nos narrar como foi a origem de Jesus, como que Maria se tornou mãe. E aí ele vai nos falar dessa ação do Espírito Santo, né? Esse Espírito Santo que pairou sobre ela, e aí Maria fica grávida de Jesus. Mas vai nos mostrar também o papel principal do homem, o papel de José, porque ele vai dizer que Maria estava prometida em casamento a José, e antes que eles viverem junto, ela ficou grávida. E José, seu marido, que era justo, não queria denunciar Maria e pensava em deixá-la sem ninguém saber. Mas enquanto José pensava, o anjo do Senhor apareceu a ele em sonho. O mesmo anjo que a gente pode ver que aparece a Maria para anunciar esse Espírito Santo, para anunciar essa vinda do Senhor, né, esse feito do Senhor nela. E aí Maria diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, e confia. E é o anjo que vai ao encontro de José, para que ele também não abandone Maria. E aí José não abandona Maria, né? E ele dá o nome de Jesus, ele obedece à ordem do Senhor. O Evangelho vai nos narrar algo muito importante nessa natividade de Maria. Vai nos narrar esse contexto do José e de Maria, no sentido deles terem o conhecimento da palavra, né? Deles já terem sido alimentados com essa palavra. Porque se José não tivesse sido já alimentado com essa palavra, se ele já não tivesse esse conhecimento de Deus, por mais que ele sonhasse, isso não ia entrar no coração dele. Mas quando José sonha, quando o anjo vem no sonho de José, ele entende que é a vontade de Deus. E aí ele cumpre o que o Senhor está determinando a ele, né? E aí nós vemos esse convívio com a palavra. A mesma coisa de Maria, porque Maria não se assustou com o anjo. Ela se assustou com a saudação do anjo. Porque com certeza ela pensou, não tem, alguma coisa tem para ele me saudar dessa forma. José também, aí nós vemos esse contato de José e Maria com o Senhor, porque ambos nós percebemos por esse diálogo que eles já tinham esse conhecimento do Senhor. José não se indignou, ele aceitou aquilo que o anjo estava falando e acolheu Maria como esposa, acolheu Jesus como filho e deu o nome de Jesus. Ele cumpriu aquilo que Jesus estava falando para ele fazer, aquilo que Deus estava falando para ele fazer. E ele fez exatamente o que Deus estava mandando ele fazer. Então, o principal, eu creio que seja daqui, né, é ter o conhecimento dessa promessa de Deus. José já tinha esse conhecimento. E aí nós podemos pegar esse contexto da natividade de Maria, dessa união de Maria e de José, e colocarmos na nossa família, na nossa casa, partilharmos, também nos perguntarmos, né? Naquela época, a partilha da palavra era feita de forma oral. Nem todos liam, só os homens liam, as mulheres não liam. Então a gente entende, né?
e ver nos estudos que isso era feito de forma oral. Será que nós estamos fazendo isso na nossa casa? Será que nós estamos ensinando os nossos, mesmo que seja com essa partilha oral, com esse convívio da palavra? Já imaginou se um anjo aparecer em sonho para te determinando as coisas que Deus está te pedindo para fazer? Se você vai acolher isso e vai fazer? Ou se ele vier diante de você, se você vai acolher ou vai se assustar, vai dizer é um fantasma, né? O que é isso, né? É uma alma penada, né? Mas tudo isso aconteceu e ele não se assustou, ele acatou e ele cumpriu a ordem do Senhor, porque já tinha essa experiência. Então é para nos indagarmos também e para fazermos assim como José fez, como foi feito com José, como foi feito com Maria, para partilharmos também essa palavra em casa, para lermos, para vivenciarmos a palavra em casa. E para estarmos atentos às ordens do Senhor, porque o Senhor, Ele fala conosco todos os dias. Ele pode falar em sonho, Ele pode falar através das pessoas, Ele pode falar através de acontecimentos que podem acontecer na nossa vida, mas o Senhor, Ele fala, todo dia Ele nos ensina. E aí precisamos estar atentos a essa voz do Senhor também. Mas também é um puxão de orelha. Para mim, isso aqui também é um puxão de orelha no sentido de partilharmos a palavra, de fazermos a pessoa, levarmos as pessoas, as nossas famílias a terem esse contato com a palavra, a falar desse anjo também, do anjo da guarda, né? Do anjo do Senhor que vem em nosso socorro, né? De todas essas situações que o Senhor vai nos proporcionando, além desse Espírito Santo que paira sobre nós, que é o que o Senhor nos deixou, é o Paráclito, o advogado. O Senhor também pode usar dos outros recursos. E os nossos precisam ter o conhecimento, e isso só vai se dar se partilharmos, se lermos a palavra do Senhor. Então, nesse evangelho de hoje, na Natividade de Maria, façamos Jesus nascer na nossa casa. Digamos para o nosso, né? É o Emanuel, o Deus conosco, né? Eu me lembro que quando eu escolhi o nome do meu filho mais velho foi Emanuel. E meu esposo dizia assim, vamos colocar Emanuel para lembrarmos que Deus é conosco. Mesmo na nossa dificuldade, mesmo nós não temos muita condição nesse momento, o Senhor, Ele é conosco, né? E é assim que o Senhor nos faz partilhar, vivenciarmos também. E nos convida também, nos ordena também que na nossa casa, na nossa família, possamos nos sentar e partilhar e dizer um ao outro, Deus é conosco, Jesus nasceu para todos nós e Ele precisa nascer em mim, em você e nas nossas casas, todos os dias. Então eu te convido nessa caminhada para a luz, que você se disponha a partilhar nesse dia, a partilhar toda hora, a sentar na sua casa, mesmo que você não tenha o tempo, ou ache que você não tem esse tempo para ler a palavra, mas pelo menos fale de forma verbal, Deus é conosco. Transmita esse Deus, faça Jesus nascer na sua casa, seja pela ação, seja pela música, seja pela leitura da palavra, porque Jesus pode nascer de várias formas. Ele nasce pelo seu testemunho, ele nasce pela leitura da palavra, ele nasce por uma música que você escuta, mas o certo é que esse Jesus precisa nascer. Você precisa fazer essa natividade acontecer na sua casa. Se você não sabe como, pede de Maria. A primeira natividade foi com Maria, que com certeza ela vai lhe ensinar. Nossa Senhora, me ensina como fazer Jesus nascer na minha casa. Espírito Santo, me ensina como Jesus nascer na minha casa. Como ter esse Emanuel, o Deus conosco no meu meio. Eu tenho certeza que você vai ser ensinado. Então você é convidado a isso, a pedir que esse Jesus nasça, que essa natividade de Maria se faça todo dia na minha e na sua vida.